Olá pessoal, já tô por aqui, ok? Então se você for chegando, a gente vai batendo um papinho antes. Como foi seu dia? Oi Sônia, Sônia Churca é a primeira a entrar aqui comigo. Olá, tudo bem? Como é que tá o Zé? Tá bem? Vocês estão bem? Muito bom poder ter você aqui com a gente. Manda um beijo meu pro Zé. Fala pra ele que eu tô com saudade dele, hein? Vou aumentar um pouquinho, tá? Eu sei que fica mais alto aí pra vocês. Fala, Ian, bem-vindo, meu camarada. Quando eu começar a falar do texto, eu abaixo mais um pouquinho o som, ok? Ah, o Zé tá aí com você, Sônia, que legal. Então manda um abração pra ele, ok? Boa noite, Ian, bem-vindo, cara. Espera aí que eu vou fechar a porta ali pra eu não atrapalhar a turma aqui. Voltei, beleza. Mais alguém entrou aí? Não, o pessoal tá devagar hoje. Não, eu que entrei cedo. Não entrei cedo não. Entrei mais ou menos no horário, né? Aos poucos a turma vai chegando. Ian, manda um abraço meu aí pra sua mãe também, ok? Pra sua mãe, pra sua irmã, tá certo? Fala que eu estou com saudade delas. Ela pra você. Essa música é muito legal, né? É a Priscila Alcântara. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela para você, Jesus. Quem mais chegou? Olha, a Nayara! Muito bem, Nayara! Bem-vinda! Que legal ter você aqui, que honra, hein? Olá, Arnaldo, bem-vindo! Boa noite, meu querido! Saudade de todos vocês, sabe? Eu fico pensando sempre nessa situação no apóstolo Paulo, quando ele estava preso, né? E ele não podia ter contato com as igrejas. Aqui a gente pelo menos pode ter um contato, ver, né? Falar assim, vocês me verem, falar com as pessoas. Na época de Paulo ele tinha que escrever uma carta que demorava um tempão para chegar lá e depois mais um tempão para chegar de volta. Puxa, devia ser um negócio muito, muito triste para ele. Oi, Domingas, bem-vinda. Ariane, bem-vinda. Muito bom estar com vocês aqui. Muito bom. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Espero que... ela tá alta ainda um pouquinho, Toninho. É porque eu não comecei ainda, depois vou abaixar um pouquinho, ok? Por enquanto eu só tô falando, jogando conversa fora, então ela tá mais alta um pouquinho para eu ouvir a música também. Mas eu já vou abaixar. Olá, Ariane. Vou abaixar aqui um pouquinho porque a turma já tá chegando. Aí, ficou melhor agora a música. Daiane, meu Deus, como eu estou me sentindo honrado hoje, olha só, temos a Nayara, temos a Daiane, muito bem, Ana Maura também, uau, hoje realmente eu estou prestigiado, olha só, quanta gente aparecendo por aqui pela primeira vez, que legal, muito bom, muito bom.
Ô Daiane, beijo pra você, pro Amilcar, pras meninas. Oi Ana Maura, beijão pra você também. Ricardo, Leona. Desperta Débora Nacional chegou. Muito bom. Vocês que estão vindo participar com a gente pela primeira vez, ok? Eu quero dizer que eu estou muito feliz com a presença de cada um de vocês. Eu espero que vocês consigam estar com a gente aqui mais vezes. A gente está seguindo aqui o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho baseado em Atos 15, ok? Você tem a oportunidade de ver todas as lives que nós já fizemos, se você quiser, no meu canal. No YouTube, ok? Não o canal da igreja, o meu pessoal, chama Plataforma do Reino, ok? YouTube, Plataforma do Reino, nós temos todas se não todas, quase todas, pelo menos, as lives do livro de Atos. Você acaba tendo um estudo do livro de Atos todo, não profundo, mas pelo menos as ideias principais, ok? Muito bom. Quem mais chegou por aí? Antônia, bem-vinda Antônia. Ilse com Saulo. Saulo deve estar aí do lado dela. Muito bem-vindo. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Vamos dar mais uns minutinhos para o pessoal ir chegando ainda. E aí nós vamos começar, ok? Hoje nós vamos falar de Atos 15. Ontem nós falamos a respeito de Atos 14, mostrando o avanço do Evangelho através do ministério do apóstolo Paulo e de Barnabé, com a equipe deles, levando o Evangelho, avançando com o Evangelho para o meio dos gentios, ok? Atos está descrevendo para a gente como o Espírito Santo veio e deu-nos poder para que aquilo que Jesus estava fazendo enquanto ele estava andando aqui como homem, ele continuasse fazendo através agora do seu povo, através agora da igreja, ok? E nós estamos vendo como a mesma dinâmica que acontecia na vida de Jesus e no ministério terreno dele continua acontecendo na vida da igreja, na minha vida, na sua vida. Fala Ellerson, bem-vindo. Ó, Milcar aí, uau, hoje eu estou muito prestigiado mesmo, puxa vida. Estou me sentindo muito honrado hoje com todo o pessoal que está aí com a gente, que legal. Muito bom. A gente tem alguns aqui que são cadeira cativa, né? Que estão sempre, têm acompanhado sempre, como a Ilse, a Ariane, e Domingas e outros, Toninho e outros aí, o Arnaldo, né? Tá sempre com a gente, Antônia. Mas hoje nós temos aí várias pessoas conosco aqui pela primeira vez. É muito bom, viu? Muito legal ter vocês aqui. Tomara que vocês consigam estar todos os dias, né? Todos os finais de dia com a gente. Beleza, vamos lá, são 6h05 para a gente ficar dentro da nossa programação. Hoje nós vamos conversar a respeito de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Então, o Evangelho de Jesus, ele está sendo proclamado pela igreja e ele está avançando e ganhando o mundo, ok? Ele começa lá em Jerusalém, o Espírito Santo é derramado sobre o primeiro grupo de seguidores de Jesus na cidade de Jerusalém, e a partir dali então o Evangelho começa a crescer e a se espalhar dentro da cidade de Jerusalém, e até que chega a morte, né, de Estevão, e com a morte de Estevão deflagra-se então uma perseguição à igreja, e a igreja é espalhada da cidade de Jerusalém. Então, quando você lê o livro de Atos, você precisa entender que Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até o capítulo 7, tudo aquilo que é descrito no livro de Atos diz respeito à vida da igreja, da comunidade dos seguidores de Jesus vivendo na cidade de Jerusalém. Então, a partir do capítulo 8, com a igreja dispersa por causa da perseguição a Estevão, o Evangelho começa então a ser propagado além de Jerusalém. Então o Evangelho, as pessoas, os seguidores de Jesus, à medida que eles vão fugindo da perseguição, à medida que eles vão caminhando de um lugar para outro, eles vão compartilhando o Evangelho de Jesus por onde quer que eles passem, ok? Ou seja, Deus acaba usando a morte de Estevão e a perseguição como uma maneira de fazer com que o Evangelho avance. Qualquer oposição que a gente recebe ao Evangelho, na verdade, é usada por Deus para revelar
reverter no avanço do reino dele sobre a face da terra. Isso é fantástico, isso mostra pra gente como Deus, ele tem o controle absoluto sobre aquilo que está acontecendo, ok, no mundo, e ele está conduzindo toda a história para o desfecho final, que tem a ver com todos os povos ouvirem a proclamação do Evangelho, e então o reino de Deus se manifestar na sua plenitude, com o retorno de Jesus. Quem mais chegou aí? A Trícia, bem-vinda, Trícia. Eloá também chegou, bem-vinda, Eloá, muito bem-vinda para vocês, ok? Então, a partir do capítulo 8, a gente começa a ver o Evangelho sair de Jerusalém e ir em direção ao mundo. Primeiro ele vai, então, na direção de Samaria. Nós temos o modelo, o exemplo ali de Filipe pregando, então, o Evangelho em Samaria, e depois nós vemos o Evangelho se espalhando por toda a Judéia, e aí ele acaba chegando em Cesareia, no capítulo 10, através do testemunho de Pedro na casa de Cornélio, e através desta ação do Espírito Santo de Deus alcançando a família de Cornélio, o Evangelho começa a se mover por meio dos gentios. Cornélio é um centurião romano, mas ele é um gentil piedoso, ele conhece o Antigo Testamento, ele conhece a fé dos judeus, e ele serve, ele é devoto ao ao verdadeiro Deus que é revelado através dos judeus, mas ele não tem conhecimento a respeito de quem Jesus Cristo é. Portanto, ele não é ainda um seguidor de Jesus, ele ainda não entrou no reino, mas Deus manda então chamar Pedro e leva Pedro até a casa de Cornélio, e através da pregação de Pedro a Cornélio, o Espírito Santo se derrama então a primeira vez sobre os gentios ali, representados por Cornélio, por sua família e pelos seus amigos que estão reunidos ali, ok? Então no capítulo 11 nós temos a conversão de Saulo. Saulo vai começar a ser introduzido por Lucas, então, na história de Atos. Ele é um vaso escolhido, diz o texto de Atos, por Jesus antes da fundação do mundo, para ser o apóstolo que vai substituir então Judas, que se matou, e Jesus mostra que ele vai usar Paulo para fazer com que o evangelho expanda-se de vez então para o meio dos gentios. E aí nós vemos Barnabé investindo na vida de Saulo. Depois nós temos o capítulo 12, que é um capítulo descrito ainda tendo Pedro como a figura central. Na primeira parte de Atos, Pedro, ele é a referência, ele é o paradigma, ok? De um seguidor de Jesus. E aí no capítulo 12 nós vemos Pedro saindo de cena através da sua prisão e da sua libertação milagrosa, e depois ele segue caminho. E capítulo 13 então nós vamos ver Paulo, que foi levado pelo capítulo 11 por Barnabé até Antioquia, que é um lugar onde pela primeira vez o evangelho é pregado 100% para gregos, ok? Pregar o evangelho pela primeira vez aos gregos é pregar o evangelho. Pela primeira vez na narrativa de Atos, há uma cultura que não tem nenhum contato com o Antigo Testamento. Então, Antioquia é uma igreja que também é um paradigma para a gente, também é uma referência para a gente sobre o avanço do Evangelho no meio dos gentios. E aí Barnabé vai para essa cidade e ele vê a necessidade de ajuda ali para ensinar a igreja que foi estabelecida na cidade de Antioquia, e ele traz então Saulo e eles permanecem ali. E aí no capítulo 13 é retomado essa narrativa a respeito de Antioquia, melhor dizendo, mostrando que o Espírito Santo seleciona então Barnabé e Saulo para a missão que ele tinha para eles, e a missão era usá-los com a equipe deles para avançar com o evangelho no meio então dos povos gregos, dos povos romanos distantes ali de Jerusalém. E Paulo e Barnabé saem então para o que os teólogos chamam, os estudiosos do Novo Testamento chamam de primeira viagem missionária. Eles saem, e essa viagem é narrada para a gente em Atos capítulo 13 e capítulo 14, ok? Então eu estou fazendo um resumão aqui de Atos, né? Por causa de nós termos aí com a gente várias pessoas que não participaram aqui dos encontros, tá certo? Então, estou fazendo um grande resumo aqui para a gente chegar agora no capítulo 15, mas também para refrescar a memória de todo mundo que tem participado com a gente. Olá, Luciano, olá, pessoal do Estufa, quem mais chegou aí?
não sei quem que é que entrou aí, ok? É Catiane, será? Ok, bem-vindo, todos vocês que chegaram enquanto eu estava falando, ok? Muito bem, aí o capítulo 14, então, que nós vimos ontem, mostra pra gente todo o avanço do evangelho por toda a região de Antioquia da Pisídia, ok? De Listra, Icônio, são cidades gregas que eram dominadas pelo Império Romano, e aonde o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé e sua equipe, vão e levam o evangelho, e por onde eles passam, nós vemos o mesmo padrão que é apresentado para nós na vida de Jesus e no ministério terreno de Jesus nos evangelhos, ou seja, Jesus proclama o evangelho do reino com palavras e com sinais e prodígios, e nós vemos esse mesmo padrão se repetindo no livro de Atos, desde que o Espírito Santo é derramado em Atos capítulo 2, acontece esse mesmo padrão, proclamação por palavras e sinais e maravilhas em Jerusalém, depois em Samaria, por toda a Judéia, e isso continua acontecendo através do ministério de Barnabé e de Paulo, por onde quer que eles vão, nessa região de Antioquia, da Pisídia, de Listra, de Derbe, ok? E aí depois deles terem passado por todas essas regiões, o capítulo 14 nos diz que eles voltam para Antioquia, a cidade de Antioquia, ok? Antioquia da Pisídia é uma região, eles voltam para a cidade de Antioquia, e agora eles estão ali em Antioquia, na igreja que eles faziam parte, e eles desfrutam então da comunhão com os irmãos que estão ali, da comunhão dos santos e etc. Isso é um princípio muito importante para a gente, para nos lembrar que todos nós estamos vivendo em missão, assim como Barnabé e Paulo. No caso deles, eles foram retirados e foram enviados pelo Espírito Santo para outros lugares, mas eu e você somos enviados pelo mesmo Espírito Santo para onde nós nos encontramos, ok? Então, quando você vai para o seu trabalho, quando você vai para a sua escola, quando nós estamos numa academia, ou quando nós vamos pelas ruas da nossa cidade, nós temos que ter essa consciência de missão, de que nós estamos com o Espírito Santo, vivendo a nossa vida, fazendo as coisas que nós fazemos, mas na verdade nós estamos ali como agentes do reino de Deus, como embaixadores do reino de Deus, representando as realidades e trazendo as realidades do céu para a terra através da proclamação do reino de Deus, com palavras, com poder do Espírito atuando através da vida da gente. E todos nós que estamos fazendo isso precisamos de uma comunidade de seguidores de Jesus, ok? Esse é um princípio importante com relação ao capítulo 14 de Atos, quando ele nos mostra que Paulo e Barnabé voltam para a igreja de Antioquia. Ou seja, todos nós precisamos de uma igreja local, todos nós precisamos de uma comunidade de discípulos onde nós podemos estar, sermos cuidados quando nós voltamos da nossa ação de missão, seja no nosso trabalho, seja durante a nossa semana, nós possamos nos encontrar com outros seguidores de Jesus para compartilhar as nossas demandas, as nossas lutas, orarmos uns pelos outros, adorarmos juntos. É isso que Barnabé e Paulo estão fazendo ali. Aí nós chegamos no capítulo 15. Quando a gente chega no capítulo 15, então, nós vamos nos deparar com uma situação que surge por causa do avanço do evangelho no meio dos gentios, ok? Só um detalhe aqui para lembrar a todos. Quando a Bíblia, quando Atos ou o Novo Testamento fala dos gentios, ele está falando isso em contraste com os judeus, com a nação dos judeus, ok? Ou seja, quem não é judeu, quem não é de nacionalidade judaica é um gentio. Então um brasileiro, um americano ou qualquer pessoa hoje seria um gentio dentro desse contexto se ele não é alguém de nacionalidade judaica, tá certo? Então esse é o contraste. Então gentios são todas as pessoas que não fazem parte da nação dos judeus. E o evangelho, como eu mostrei aqui, ele começa a chegar primeiramente no meio da nação dos judeus, lá em Jerusalém, mas depois ele avança, alcançando outras nações, outros povos, outros grupos de pessoas que não são os judeus, esses são os gentios. Então, o que isso implica? Implica que o judeu, ele tinha
a sua tradição religiosa, né, como a maioria talvez aqui saiba, que estava alicerçada na lei de Moisés, que é descrita lá no Antigo Testamento. Então eles tinham uma série de práticas baseadas no Antigo Testamento, mas nas tradições também deles como judeus. Entre elas estava a perspectiva da circuncisão, ok? E de uma série de orientações com relação, como por exemplo, a guardar o sábado, a tipos de alimentos que não deveria se comer e etc. E todas essas coisas são coisas culturais dos judeus, que quando o evangelho começa a alcançar as nações gentílicas, elas não têm sentido para quem não é judeu. Então, Paulo e Barnabé, eles começam a pregar o evangelho, mas eles não exigem daqueles que estão se convertendo ao evangelho, que são gregos, que são de Derbe, Licaônia, ok? Que são de outras nacionalidades que não judaica, que eles tenham a mesma postura cultural ou religiosa da nação de Israel. Então Paulo e Barnabé pregam o evangelho, mas eles não exigem que aqueles que estão se convertendo ao evangelho se circuncidassem. Veja, quando os judeus, quando um prosélito, ou seja, quando um gentil, ele se convertia à fé judaica, ele se tornava um prosélito, e para ele se tornar um prosélito, ele tinha que abdicar da sua cultura, ok? Como gentil, fosse ele um romano, fosse ele um italiano, fosse ele um grego, fosse quem fosse, ele tinha que abdicar da sua cultura e ele tinha que aceitar junto com a fé judaica a cultura judaica. Então ele se circuncidava e ele começava a viver a vida dele baseado na cultura dos judeus. Quando o evangelho é proclamado pelo apóstolo Paulo e por Barnabé aos gentios, eles não exigem isso dos gentios. Quando o evangelho é pregado lá em Antioquia por aqueles primeiros seguidores que chegam e pregam aos gregos, eles não exigem isso daqueles gregos que haviam se convertido ao Senhor. E Barnabé e Paulo também estão plantando igrejas, pregando o evangelho, testemunhando do evangelho por onde quer que eles vão. As pessoas estão se convertendo e eles não estão exigindo que essas pessoas elas tenham que assumir a cultura judaica, porque o evangelho ele não é judaico, ok? O evangelho ele vem primeiro para os judeus, ele vem dentro de um contexto da nação judaica, mas o evangelho desde o início ele é um evangelho para todas as nações da terra. Então, como eles não estão exigindo isso, eles não exigiram isso das pessoas lá em Antioquia, e eles não estavam exigindo isso de nenhum dos judeus, de nenhum dos gentios para quem eles estavam pregando. O texto de Atos 15 nos diz que alguns homens que vieram de Jerusalém até Antioquia, e eles se depararam com a igreja de Antioquia, e eles viram que aquelas pessoas estavam ali, eles estavam adorando a Deus, servindo a Deus e tudo mais, mas eles não tinham aderido aos costumes judaicos. Eles exigem então que eles assumam os costumes judaicos, ok? O texto nos diz que eles falam para eles: olha, se vocês, além de terem aceitado Jesus como Senhor, além de terem aceitado que a salvação vem por intermédio de ser Jesus o Messias e ele ter morrido numa cruz e ressuscitado, se vocês, além disso, não se circuncidarem e não guardarem toda a lei de Moisés, vocês não são salvos. Veja, eu vou ler isso para você. O texto diz assim, capítulo 15, verso 1, alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidares conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podeis ser salvos. Então Barnabé e Paulo começam a discutir com eles. Eles não aceitam que esses homens que vêm lá de Jerusalém, eles são aparentemente cristãos, ok? Que vêm da igreja de Jerusalém e chegaram em Antioquia, começassem a exigir isso dos cristãos que estavam em Antioquia. Então eles têm um embate ali, uma discussão ali, mas há uma dúvida que fica permeando então a igreja de Antioquia, e o resultado disso é que os irmãos da igreja de Antioquia resolvem mandar Barnabé e Paulo até Jerusalém, juntamente com alguns outros irmãos, para resolver essa questão, resolver essa pendência. Eles eram cristãos agora, eles haviam se convertido ao cristianismo, mas eles deveriam ter que assumir a cultura judaica, eles deveriam assumir os ritos do judaísmo, eles deveriam guardar as normas da lei de Moisés, as normas cerimoniais, circuncidar e tudo mais, ou era suficiente apenas eles crerem que Jesus
é o Messias e que ele tinha morrido e ressuscitado para a salvação deles. E aí então Barnabé e Paulo vão para Jerusalém e nós temos o que passou a ser chamado de o primeiro concílio da igreja. A igreja, os líderes da igreja se reúnem em Jerusalém, os apóstolos, os presbíteros, e aí eu não vou ler aqui, ok? Mas você pode ler na sua casa todo o capítulo 15, todo o capítulo 15 ele é uma discussão a respeito desse ponto que é de suma importância, ok? Para a fé cristã. Esse ponto, o capítulo 15 de Atos, é um capítulo muito especial na narrativa de Atos, porque ele define para a gente, pela inspiração do Espírito Santo, que ficou absolutamente claro para os apóstolos, absolutamente claro para a igreja do Senhor Jesus, que nós somos parte do corpo de Cristo, que uma pessoa faz parte do corpo de Cristo, que uma pessoa se converte, que uma pessoa está no reino de Deus, única e exclusivamente por crer naquilo que Jesus Cristo fez por ela, por ser Jesus quem é, ou seja, por ser Jesus o eterno Filho de Deus que se fez homem, ser ele o Messias, o ungido de Deus, por ele ter vivido uma vida sem pecado, morrido e ressuscitado, e nós cremos nele, então nós entramos num relacionamento com Deus, nós somos inseridos no povo de Deus, nós somos batizados no corpo de Cristo, nós entramos pela porta do reino e nós passamos a fazer parte do reino de Deus. O Atos 15 mostra pra gente que não é exigido mais nada. Essa é a decisão do Espírito Santo orientando aqui os primeiros líderes, os primeiros seguidores de Jesus, os primeiros líderes da igreja, que não deveria ser exigido mais nada de uma pessoa para que ela fosse de fato reconhecida como filho ou filha de Deus e fizesse parte do reino de Deus. Essa discussão toda começa então, o texto diz que depois deles discutirem bastante, o apóstolo Pedro pega a palavra e o apóstolo Pedro diz assim: olha, todos vocês sabem que Deus me levou a ser o primeiro a comunicar o evangelho aos gentios. Essa parte eu gostaria de ler para você, verso 7, 15:7 diz assim: depois de um grande debate, Pedro tomou a palavra e ponderou-lhes: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. E aí Pedro diz: e ficou confirmado que Deus os aprovou e que Deus os colocou no seu reino, como ele colocou a nós, porque ele concedeu, verso 8, porque ele lhes concedeu o Espírito Santo, como havia concedido a nós no início. E aí Pedro então chega à seguinte conclusão: não convém impor sobre eles uma regra ou uma exigência que nem nós como judeus conseguimos praticar toda a nossa vida. Então, pela palavra do apóstolo Pedro, pelo testemunho, pelo ensino do apóstolo Pedro, o Espírito Santo mostra que o evangelho tem a ver com quem Jesus Cristo é e com aceitar quem Jesus é para nós, nos rendermos ao seu governo amoroso para a nossa vida. E a evidência de que Deus, isso é suficiente para Deus, de acordo com o apóstolo Pedro, é que quando nós fazemos isso, nós recebemos o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ou seja, a terceira pessoa da Trindade, representando o Deus Pai e o Deus Filho, vem e ele passa a viver em nós, ele passa a residir em nós. A presença do Espírito Santo de Deus, então, em nós, é a representação da própria presença do Pai e da própria presença do Senhor Jesus na nossa vida. E isso é suficiente no que diz respeito ao reconhecimento de que nós estamos no reino de Deus. E aí, depois dessa fala de Pedro, o texto nos diz, olha, eu quero que você preste atenção nisso, porque esse é outro ponto muito importante. Eu tenho insistido com isso aqui no nosso ensino no livro de Atos. Atos dos Apóstolos não é apenas a descrição de uma história do passado, ele é um testemunho de como é a relação de Deus com a sua igreja a partir do derramamento do Espírito Santo. Então, Lucas está mostrando para a gente um padrão que a igreja deve refletir na sua vida, na sua dinâmica. Um padrão esse do qual muitas vezes ao longo da história a igreja do Senhor Jesus se distanciou dele. Aqui no Ocidente, muitas igrejas têm se distanciado desse padrão, achando que
a única coisa importante, algumas acham que a única coisa importante é o nosso conhecimento intelectual das Escrituras e o nosso ensino doutrinário das Escrituras, no sentido de ensino doutrinário ser um ensino de conceitos que as Escrituras nos apresentam. Outros entendem que a única coisa importante é nós vivenciarmos as experiências com o Espírito Santo. Mas quando a gente lê o livro de Atos, nós vemos que essas duas coisas andam juntos. O ensino a respeito do Evangelho do Reino, o ensino a respeito do padrão do Reino, das realidades do Reino, é fundamental, mas esse ensino ele é acompanhado como um testemunho de que o Reino de Deus chegou pelo poder manifesto através da vida dos seguidores de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, com palavras e poder. Então veja, Pedro ele descreve a experiência dele na casa de Cornélio, o ensino dele lá, o que aconteceu lá, mas quando a gente chega no verso 12, olha só o que o texto diz: então toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo relatando todos os sinais miraculosos e prodígios que por meio deles Deus realizou entre os gentios. Isso é muito interessante, não é? Veja, muitos pastores, muitas igrejas não querem admitir isso, não querem olhar para essa realidade, não querem ver essa verdade. Eu não estou aqui, às vezes eu sou acusado disso, de apenas falar a respeito do poder de Deus, ou de curas, ou tudo mais. Isso não é verdade. Eu falo a respeito da realidade do Evangelho de uma forma integral, eu falo a respeito do fruto do Espírito, eu falo a respeito do Evangelho, da nossa vida de devoção, de entrega, de compromisso, de santidade com Deus, mas eu também falo a respeito da realidade de que o poder de Deus, como nós vemos lá no passado, lá no livro de Atos, nas Escrituras, é a mesma realidade que Deus quer ver operando na nossa vida e através das nossas vidas aqui hoje. Então veja, às vezes as pessoas dizem, não, sinais, eu conheço muitos pastores crentes que dizem isso, não, milagres, sinais, isso não é mais importante para hoje. Talvez nós tenhamos gente até dentro da nossa própria comunidade que diga isso, talvez você já tenha ouvido isso de algumas pessoas, sei lá, em algum pequeno grupo. Veja, isso não é o ensino correto das Escrituras. O texto no verso 12 aqui não diz que eles ficaram em silêncio ouvindo Barnabé e Paulo explicarem para eles qual era a pregação que eles faziam, o que eles estavam pregando. Veja, o texto diz: então toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo relatando todos os sinais miraculosos e prodígios que por meio deles Deus realizara entre os gentios. Então sim, nós temos que proclamar e ensinar a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, quando ela é proclamada e ensinada por nós da maneira que as Escrituras nos mostram, nós temos testemunhos para contar de sinais e prodígios. É evidente aqui na discussão de Atos 15 que a narrativa dos milagres, dos sinais e prodígios que Deus realizou através do apóstolo Paulo e através de Barnabé foi um testemunho para a igreja reunida em Atos 15, que o evangelho que eles estavam pregando era verdadeiramente o evangelho do reino. Quando nós falamos que nós pregamos verdadeiramente o evangelho do reino, e se nós pregamos verdadeiramente o evangelho do reino, sinais e maravilhas correm atrás de nós. É isso que o texto está nos mostrando aqui. E hoje, às vezes, porque nós não buscamos ao Senhor da maneira que deveríamos buscar, nós não temos a expectativa de que o Evangelho do Reino se manifeste hoje da mesma maneira que nós vemos nas Escrituras, que nós lemos no livro de Atos, que nós vemos na vida de Jesus, que nós vemos descrito no Novo Testamento. Nós nos baseamos mais na nossa experiência do que naquilo que está nas Escrituras, e nós chegamos à seguinte conclusão: não, isso não acontece mais hoje. Errado! Se não está acontecendo, nós temos que ter expectativa que aconteça. Veja, o texto de Atos 15 deixa isso absolutamente claro. Eles chegam à conclusão de que era a direção do Espírito Santo aquilo que estava acontecendo, porque havia um ensino e porque esse ensino era testemunhado, era comprovado por meio dos sinais miraculosos e prodígios que Deus realizava entre os gentios. Então, nós temos que ter expectativa. Eu espero que o Espírito Santo gere essa expectativa no seu coração,
de que o que nós precisamos não é de mais regras para se juntar àquilo que é suficiente da mensagem do Evangelho, ou seja, Jesus Cristo é o Senhor, Ele morreu e ressuscitou, Ele está vivo e nós dependemos completamente do poder do Espírito dEle vivendo em nós para manifestar as realidades do reino dEle através da nossa vida. Isso é tudo. É tudo. Hoje em dia nós temos muitas igrejas por aí afora também que, assim como esses primeiros homens que chegaram lá em Antioquia querendo que eles se circuncidassem, começam a exigir um monte de coisas da gente, eles começam a dizer, sim, você crê no Evangelho, mas ei, você precisa deixar de agir assim, você precisa parar de usar roupa tal, ou você precisa parar de se comportar assim ou assado, você precisa também fazer essa campanha ou aquilo outro, ou seja, eles vão agregando e agregando e agregando coisas ao Evangelho. Mas nenhuma dessas coisas deve ser agregada ao Evangelho, ok? O que Jesus Cristo fez por mim e por você, Atos 15 deixa isso claro, é suficiente, veja. E o que prova que nós estamos pregando o Evangelho do reino é que os sinais do reino, as manifestações de milagres e de prodígios, elas começam a acontecer por intermédio da nossa vida, por intermédio da nossa comunidade. Eu acho que nós temos visto isso acontecer entre nós, graças a Deus, e nós temos que querer que isso cresça cada vez mais. A gente tem que orar por isso e ter a expectativa de que Deus se manifeste cada vez mais, comprovando o Evangelho que nós estamos pregando com essas realidades, como o texto aqui de Atos 15:12 nos mostra. Mas o texto, a conclusão deles então de todo esse debate é verso 19, portanto, Tiago toma a palavra e ele faz um resumo. Tiago aqui não confunde o Tiago aqui com o Tiago lá que em Atos 12 Herodes matou, ok? Esse Tiago aqui é outro Tiago, é o Tiago, irmão de Jesus. Ele se torna um dos líderes da igreja em Jerusalém. Ele toma a palavra, ele faz um resumo relacionado a tudo aquilo que Pedro falou, ao testemunho que Deus deu a eles através dos sinais e maravilhas por intermédio do apóstolo Paulo e de Barnabé, da equipe deles, e ele chega então à seguinte conclusão: portanto, julgo que não se deva constranger aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, todavia escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue, porque desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas em todos os dias de sábado. Então, essa é a conclusão deles. Ou seja, nós não temos que impor sobre aqueles que creem em Jesus e que não são judeus nenhuma exigência judaica. Preste atenção, hoje nós vivemos num momento onde muitas igrejas, muitos seguidores de Jesus acham que precisam voltar ao judaísmo. Eles acham que precisam fazer coisas que os judeus faziam, precisam guardar as mesmas festas que os judeus guardam, precisam, eles só não chegam a falar da circuncisão, né? Mas alguns talvez até falem, mas até onde eu sei, alguns acham que nós precisamos ir visitar lá Jerusalém, ir no templo de Jerusalém, não no templo, mas no muro de Jerusalém, que nós precisamos guardar as festas dos judeus, que nós precisamos ter o mesmo tipo de comportamento judeu. Olham para Israel. Cara, Israel é uma nação que precisa ser alcançada como qualquer outra nação, precisa ser alcançada pelo poder do Evangelho. Isso já foi definido em Atos capítulo 15. Não tem nenhuma exigência do judaísmo que deve ser assimilado por nós como seguidores de Jesus. Nenhum. Veja, o que nós temos que fazer, essa é a decisão deles. Eles escrevem: pareceu bem ao Espírito Santo e a Deus. Eles mandam essa carta, e a nós, eles mandam essa carta dessa decisão deles até Antioquia, através do apóstolo Paulo, de Barnabé e de alguns irmãos, como por exemplo Silas e o Barsabás, que vão testemunhar em palavras aquilo que estava escrito na carta. E o texto diz assim, verso 28, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além desses preceitos necessários. Então veja, o único encargo que é necessário é: o Evangelho nos alcançou
então nós somos livres, nós somos libertos dos ídolos, nós somos libertos das superstições, nós somos libertos de uma vida de imoralidade sexual. Nós devemos nos guardar desses procedimentos. Essas são coisas que nós devemos nos livrar delas, e nós temos poder para nos livrar delas, porque o Espírito Santo de Deus começa a habitar agora na nossa vida. Mas o texto deixa claro, nós não vamos impor a vocês nenhum outro tipo de exigência. Então, meu querido e minha querida, esse é um princípio fundamental para mim, é um princípio fundamental para nós na nossa comunidade. O Evangelho é suficiente, o Evangelho do Reino basta. Nós não vamos criar regras, nós não vamos criar fórmulas, nós não vamos criar modismos, nós não vamos criar métodos para complementar absolutamente nada daquilo que é suficiente e que já nos foi dado em Cristo Jesus. Tudo que nós precisamos para uma vida cristã plena, tudo que nós precisamos para uma vida cheia de paz, cheia de alegria, cheia de poder, cheia de sentido, cheia de significado, nós recebemos através do sacrifício de Jesus na cruz. O que nós precisamos através da vida do Espírito Santo de Deus vivendo em nós é aprender a acessar toda essa herança que já nos foi dada em Cristo Jesus. E infelizmente muitos líderes religiosos, muitos pastores, ok? Eu falo isso com tristeza, por não saberem acessar, eles ficam criando formas, criando regras, criando exigências a mais sobre o povo de Deus. Eles começam a falar que nós temos que fazer campanha, que nós temos que participar de eventos específicos para a gente poder acessar mais, nós temos que participar de encontro com Cristo, nós precisamos participar com encontro com Deus. Eles começam a criar uma série de exigências. Alguns outros, como eu já falei aqui, começam a dizer que nós temos que observar regras judaicas. Veja, tudo isso em Atos 15 é jogado por terra. Tudo é jogado por terra. Eles chegam a uma única conclusão. O que é importante é o Evangelho que é proclamado. O que evidencia que o Evangelho do Reino está sendo proclamado é que o Espírito Santo de Deus é derramado sobre nós, e nós temos agora a presença de Deus em nós através do seu Espírito, representando o Pai e o Filho, e nós vamos ter o testemunho de que nós estamos proclamando o Evangelho do Reino, porque através de nós sinais e maravilhas vão se manifestar. O Evangelho do Reino não é um evangelho de palavra, é um evangelho de poder. Não é um evangelho de argumentos, não é um evangelho de conceitos, é um evangelho de poder. Quando nós estamos pregando o Evangelho verdadeiramente, quando nós estamos ensinando de verdade o Evangelho, o Reino de Deus começa a se manifestar através da nossa vida. Se manifesta em amor, se manifesta em bondade, se manifesta em cura, se manifesta em libertação, se manifesta em generosidade. Essa é a realidade do Reino de Deus. E as Escrituras nos dizem que pareceu bem ao Espírito Santo deixar claro para os primeiros líderes da igreja que não deveria ser imposto nada além daquilo que tem a ver com a mudança que o Evangelho produz na nossa vida. Quando o Evangelho nos alcança, nós não queremos mais uma vida de imoralidade. Quando o Evangelho nos alcança, nós não queremos mais uma vida que está associado a qualquer outra realidade de adoração que não seja o próprio Deus revelado no Senhor Jesus Cristo. Então, eles dizem, olha, para os gentios lá, no caso deles, eles tinham os ídolos e tudo mais, eles dizem, olha, vocês não devem mais adorar nenhum outro Deus, nenhum outro ídolo, vocês têm que se libertar de todas essas coisas, vocês não devem comer carne com seu sangue. Veja, às vezes a gente tem um problema com isso aqui, né? Algumas pessoas me perguntam essa parte às vezes. Hoje em dia, a Bíblia diz que nós não podemos comer carne com sangue. Aí as pessoas dizem assim, então eu não posso comer galinha ao molho pardo? Veja, você tem que entender essa colocação dentro do contexto, ok? Do texto lá. Quando ele fala que não é para comer carne, não é para beber o sangue, comer carne, isso eram rituais que eram feitos pelos gentios. Eles acreditavam que beber o sangue ou comer o sangue era sorver a energia da vida que estava no outro, ok? Isso não é uma forma de nós acreditarmos nisso hoje, ok? Então hoje, certamente essa não seria uma orientação que o Espírito Santo nos daria aqui.
Você não come galinha no molho pardo porque você acha que você com isso está absorvendo a energia da vida da galinha. Até porque se é essa energia que você vai absorver, vai ser uma coisa bem engraçada, hein? Eu queria ver o Amilcar que está aí ouvindo a gente absorver a energia da vida da galinha. Brincadeira, hein, Amilcar? Veja, você entende? A questão aqui, para a gente poder entender a Bíblia, a gente primeiro precisa entender o que o texto está falando dentro do seu contexto. Então veja, dentro do contexto dos gentios, da cultura lá, daquela época onde o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho, o que eles tinham? Eles tinham ídolos. Os ídolos eram Zeus, Diana, Afrodite, Hércules, ok? Esses deuses que os gregos tinham, que os romanos tinham, eles dizem, olha, vocês não devem mais adorar esses deuses. Abdiquem os ídolos. Outra coisa que eles acreditavam que se eles tomassem o sangue de algum animal, eles estavam sorvendo a essência da vida, da energia daquele animal para eles. Por isso eles dizem, vocês não devem comer carne com seu sangue, ok? Sufocado no seu sangue, não devem fazer isso, porque eles acreditavam nisso, isso era uma superstição para eles, esse era um ritual mágico para eles, e Paulo, o Espírito Santo está dizendo, olha, deixe isso de lado, e deveriam se abster de imoralidade sexual. Então, nós precisamos nos perguntar hoje, quais são as coisas baseadas nisso, baseado nesse princípio, quando uma pessoa hoje se entrega ao Senhor Jesus, ele passa a render a sua vida ao Evangelho, o Espírito Santo vem, o batiza e a vida de Deus está nele. Quais são as coisas relacionadas à vida dele que ele precisa deixar de lado hoje, que são uma oposição à realidade do reino de Deus? Então a imoralidade sexual certamente é a idolatria, você continuar querendo adorar outros deuses ou qualquer outro ser a não ser Jesus, mas comer galinha no molho pardo não é, entende? Então você precisa analisar o princípio, e isso precisa ser feito dentro de cada cultura para quem a gente prega o evangelho. Mas o ponto principal aqui para a gente, nós vamos terminar agora com isso, o ponto principal aqui para a gente em Atos 15 é essa questão de que o evangelho ele tem a ver com a essência daquilo que Jesus Cristo fez por nós, ok? Ele não pode ser agregado a ele para garantir a nossa salvação qualquer outra realidade. Então qualquer coisa que eu sei que muitos de nós temos aí acesso hoje à internet, ouvimos outros pregadores, certamente você não ouve apenas a mim, e está tudo bem, eu não tenho ciúmes, ok? Você pode ouvir outros, mas veja, você precisa ouvir o evangelho. Então, se você ouvir qualquer pessoa na internet, qualquer pregador, qualquer pessoa dizendo para você que você crê em Jesus, que você foi salvo, mas você precisa, tem que parar e dizer, preciso ouvir essa pessoa com atenção. Porque se você foi salvo, aquilo que Jesus fez por você foi suficiente da cruz. Você não precisa fazer mais nada para completar aquilo que Jesus Cristo fez por você na cruz. Mais nada. Você precisa apenas usufruir do poder do Espírito que está vivendo em você agora e aprender a ter acesso à herança dos santos, a herança daquilo que você como filho e filha de Deus recebeu e tem em você através da presença do Espírito Santo. Tudo que Jesus fez foi feito, está consumado. A questão não é que precisa ser feito mais alguma coisa, a questão é que nós precisamos aprender a ter acesso àquilo que Jesus Cristo já fez por nós, ok? E aí então o capítulo 15 vai terminar dizendo pra gente, infelizmente, de um outro problema, né? O capítulo 15 termina com Paulo falando com Barnabé sobre eles retornarem para visitarem aquelas igrejas que eles tinham plantado, certo? Que eles tinham estabelecido lá na sua primeira viagem missionária, e aí o Barnabé quer levar com eles, topa a viagem, ele quer levar com eles o João Marcos. Para quem está acompanhando comigo aí o estudo de Atos, João Marcos, ele foi lá em Atos 13, ele foi na primeira equipe com Paulo e Barnabé, mas quando ele chega num determinado ponto da viagem, ele vai embora, ele desiste de caminhar com eles, de continuar a jornada com eles. E aí então,
Isso acontece lá em Pafos, ok? Quando, vou reler para você, Atos 13:13, diz assim: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica na Panfilha. Então João Marcos o deixou ali e regressou a Jerusalém. Então lá na região da Panfilha, Marcos ele desiste da viagem e ele volta para Jerusalém, talvez por medo, sei lá o que, mas agora Paulo quer viajar novamente para essa região e Barnabé quer levar João Marcos com ele. E Paulo não vê sentido, ele diz, não, mas ele teve medo de ir para lá com a gente, agora nós vamos levar ele com a gente de novo, para quê? Não vamos levá-lo não. Paulo e Barnabé discordam disso. O texto nos diz que a discordância é tamanha que eles se separam. Olha o verso 39. Por esse motivo tiveram um desentendimento tão exacerbado que decidiram se separar. Barnabé partiu levando consigo Marcos, navegando para Chipre. Paulo, no entanto, preferiu a companhia de Silas e partiu entregue aos cuidados do Senhor pelos irmãos. Eu acho muito interessante essas coisas na Bíblia, porque isso prova pra gente como a Bíblia é a palavra de Deus, ok? Por quê? Porque a Bíblia narra pra gente as realidades de quem Deus é e de como Ele atua e trabalha na nossa vida, na nossa história, com pessoas como eu e você. Veja, nós admiramos tanto, eu tenho certeza, nós admiramos tanto Paulo. Ele é o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo é uma pessoa como eu e como você. Teve um momento que ele desentendeu com Barnabé e eles brigaram, eles tiveram tal desentendimento que eles se separaram. Barnabé foi para um lugar, nós não vamos mais ouvir falar de Barnabé a partir desse momento, e Paulo pega Silas e vai para outro lugar. Lá na frente, nas cartas de Paulo, Paulo vai reconhecer que ele precisava de João Marcos, ou seja, Paulo amadurece, Paulo se arrepende, Paulo vê que ele estava errado na decisão que ele tomou aqui, mas o fato é que isso aconteceu na vida de Paulo. Então, eu quero concluir a live de hoje dizendo para você que, por mais que nós admiremos as pessoas, por mais que nós admiremos um homem de Deus ou uma mulher de Deus, eles continuam sendo seres humanos, eles continuam falhando, ok? Eu espero que o Senhor tenha misericórdia de mim e que eu possa ser encontrado fiel nele sempre. Mas isso não significa que eu não erre, isso não significa que eu não tome decisões erradas, isso não significa que eu possa, assim como Paulo e Barnabé, ter desentendimento com as pessoas. A virtude aqui está em mais tarde Paulo ter se arrependido, ter reconhecido o seu erro, mas eu quero mostrar isso para você. Nós não devemos desistir dos nossos relacionamentos, nós não devemos desistir da igreja, nós não devemos desistir da nossa caminhada com Cristo, porque nós vemos homens e mulheres de Deus falhando e errando. Isso acontece. Eu não quero falhar, eu não quero errar, mas é uma realidade que pode acontecer. Aconteceu com Barnabé e Paulo. E Deus não desistiu de Paulo, Deus não desistiu de Barnabé, Deus não desistiu de João Marcos por causa do desentendimento deles. Então, apesar das nossas limitações, apesar das nossas falhas, apesar das vezes nós errarmos, apesar das vezes nós brigarmos, Deus não vai desistir de nós por causa dos nossos equívocos, por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados. Ele vai continuar trabalhando na nossa vida, Ele vai continuar transformando, Ele vai continuar formando o Filho dele em nós, porque Jesus morreu e ressuscitou com esse objetivo para a minha vida e para a sua vida. E Deus não vai desistir de mim e de você quando a gente falhar. Amém? Ok? Foi muito bom ter todos vocês aqui com a gente. Foi um tempo muito, muito legal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui antes de eu me despedir de todo mundo. Quem mais entrou por aqui? A Ana também entrou. Ok, bem-vinda, Ana. É isso aí, Toninho. O jogo de Jesus é leve, é suave, é verdade. Ô, Johnny, muito bom ter você aqui com a gente. A Vivi chegou depois aí também, legal. O Oswaldo, muito bom, Oswaldo, muito legal ter você aqui. Se passou alguém aí desapercebido por mim, eu quero dar a você as minhas boas-vindas, ok? Mesmo que eu não tenha mencionado o seu nome, são várias pessoas, enquanto eu vou falando, pessoas vão entrando e às vezes elas passam desapercebidas, ok? Se você esteve conosco e você entrou e a live já estava acontecendo, a live fica salva agora no IGTV, ok? Aí
No History tem um resuminho, mas no History e no feed de notícias aí do nosso Instagram você tem acesso, ok? A toda a live, você pode assisti-la completa lá, e ela também é salva lá no meu canal, na plataforma do Reino, ok? Muito bom, vamos orar. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse tempo aqui, foi muito especial estar com cada um desses seus filhos e filhas hoje aqui comigo, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque mais uma vez nós vemos através dela que o Evangelho do Reino é um Evangelho de palavra e de poder. Nós vemos o testemunho de Pedro a respeito do que ele pregou, do que ele falou, mas nós vemos o testemunho de Paulo e Barnabé a respeito do que o Senhor fez com sinais e prodígios através da vida deles. Obrigado porque aquilo que Jesus fez por nós é suficiente, e nós não temos que impor aos outros nada mais para completar a realidade da salvação que o teu Filho conquistou na cruz por nós, o Senhor. E obrigado também porque a tua palavra nos mostra que mesmo homens apaixonados, comprometidos com o Senhor, como eram Barnabé e Paulo, podem ter desentendimento, podem ter falhas, ó Senhor amado, mas o Senhor não desiste de nós. Muito obrigado por isso, ó Pai, que o Senhor nos dê uma boa noite de descanso e um dia muito abençoado amanhã, e que possamos estar juntos amanhã no final do dia aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Mais uma vez, muito bom ter estado aqui com cada um de vocês, ok? Beijo no coração de cada um de vocês, que Jesus abençoe a sua vida, que você tenha uma boa noite de descanso, e que, se der, esteja aí amanhã às 18 horas para a gente conversar um pouco a respeito de Atos 16, tá bom?